Salmo de número 147. Vou ler os versos de 12 a 14. Nós cantamos aqui que viemos aqui para louvar ao Senhor. Com esse salmo eu quero mostrar para os irmãos 3 ou 4 motivos que temos para louvar o Senhor. Amém? Salmo capítulo 147, verso 12. Que haja temor e reverência diante da exposição da palavra do Senhor essa noite. Diz assim a palavra do Senhor: louva, Jerusalém, ao Senhor, pois Ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas suas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Até aqui, leitura da palavra de Deus. Oremos pedindo iluminação, discernimento, para que compreendamos aquilo que a santa palavra de Deus diz. Esse salmo é perfeito para aqueles que acham que não tem motivos para louvar a Deus, para aqueles que acham que pelo fato da vida estar difícil, ou pelo fato de orações não serem respondidas, Deus deixou de ser digno de receber louvor, de receber adoração, de receber honra do seu povo. Quero ver com vocês aqui que há inúmeros motivos para que nós louvemos o Senhor. O salmo, os últimos 6 salmos do saltério são conhecidos como doxologia final. O que é isso? São palavras finais de glorificação ao Senhor. Os últimos 6 salmos tratam dessa glorificação a Deus. É como se fosse um encerramento com fogos de artifícios. São salmos cheios de aleluia. Aleluia é a abreviação de louvado seja Yahvé. Aleluia. O povo de Deus glorificando a Deus, né? O livro de Salmos, ele funciona como uma espécie de santuário para louvor e adoração, onde nós somos convocados ou convidados para louvar a Deus, para nos quebrantarmos diante de Deus, para reconhecermos os feitos de Deus, para nos arrependermos diante de Deus. Essa é a mensagem, ou são as mensagens contidas no livro de Salmo. Ele funciona como um lugar de adoração e louvor. E a porta de entrada desse salmo é o Salmo capítulo 1, que nos mostra que antes de nós querermos intimidades com o Deus presente nesse salmo, nós precisamos de uma postura correta ou adequada para com a lei desse Deus. Por isso que o Salmo 1 vai dizer, no verso 3, se não tiver engano, que o prazer do justo está na lei do Senhor, e na lei de Deus ele medita de dia e de noite. Depois, então, essa é a porta de entrada, Salmo capítulo 1. Há uma postura com a lei de Deus, e por amarmos a lei de Deus, nós agora entramos em um lugar de adoração. Então, depois de uma postura correta com a palavra de Deus, vem uma experiência contínua de devoção aqui no livro de Salmos. Há lamento, há espaço para dores, há espaço para quebrantamento, para arrependimento, há espaço para louvor, para adoração, dentro do livro de Salmos. Então, depois dessa experiência com Deus, esses últimos capítulos aqui levam o povo a expressões, é como se fosse um convite para enchermos o pulmão e louvarmos o Deus com o qual nós experimentamos intimidade ao longo do livro. É assim que vai terminar esse saltério, um grande coro de aleluias, de glórias ao Senhor. O Salmo 147 provavelmente foi escrito no período de restauração de Jerusalém. Restauração depois que esse povo retornou do cativeiro babilônico. Um momento histórico em que, depois do retorno do cativeiro, um povo que estava lançado em miséria, um povo que estava desacreditado, é agora restaurado pelo Senhor. A alegria restaurada, o louvor a Deus, a adoração a Deus são restaurados aqui.
Expressões como no verso 2, expressões que nos ajudam a entender que esse salmo trata do período de restauração. No verso 2 o salmista vai dizer assim: o Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Aqueles que antes foram dispersados agora são congregados. E o verso 12 que nós estamos vendo aqui, ele vai dizer: louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas, abençoou os teus filhos dentro de ti, estabeleceu paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Estamos diante de um convite para louvar a Deus. Essa é a proposta do salmista com esse salmo. Nos convencer que Deus é digno de ser louvado. E é isso que eu quero fazer com os irmãos essa noite. O primeiro destaque que eu faço com esses 3 versos que nós lemos é que o convite para o louvor é direcionado ao povo de Deus, não é direcionado a qualquer pessoa. O convite para louvar, o convite para engrandecer o Senhor é direcionado ao povo, é direcionado à igreja. Olha só o verso 12. O verso 12, o salmista vai dizer: louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus. Há um convite específico para aqueles que estão em Jerusalém, há um convite específico para o povo de Deus. Nem todos os homens podem louvar ao Senhor, nem todos os homens têm prazer em louvar ao Senhor, nem todos os homens louvam a Deus de forma consciente, sabendo que Ele é digno, que Ele é merecedor desse louvor e dessa adoração. Somente o povo de Deus louva o Senhor dessa forma. Primeiro ponto aqui: o convite para o louvor não é para qualquer um. Louva a Deus quem pertence a Deus, o ímpio não louva. Nós vimos aqui na primeira parte da liturgia que essa tarefa do louvor e adoração não é para o ímpio. O ímpio não adora. O capítulo 36, verso 1, deixa que eu leio. A Bíblia diz assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Só é capaz de adorar a Deus aquele que reverencia o Senhor com toda a sua coração, com toda a sua vida, com todo o seu ser. Aquele que tem a sua mente em Deus, aquele que tem as suas emoções em Deus, aquele que tem a sua vontade dirigida por Deus, é que é capaz de adorar a Deus. E o ímpio é incapaz de viver para o Senhor, por isso que ele não adora. Louvar e adorar a Deus está intimamente ligado ao exercício de viver para o Senhor. Isso é vida de piedade. O ímpio não vive para Deus. Portanto, o convite não é para qualquer homem, é para o povo. Louva Jerusalém, louva Sião. O destaque que dá para fazer aqui é que o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração só podem ser emitidos pelo povo de Deus e pela igreja. Por isso que em João capítulo 4, versos 23, Jesus vai dizer o seguinte: mas vem a hora, e já chegou, em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito é adorar a Deus com discernimento espiritual. Só tem discernimento espiritual aquele que nasceu de novo. Portanto, só adora a Deus quem é verdadeiramente filho de Deus. Não, adorar a Deus não é uma tarefa que todos aqueles que estão na igreja fazem. Não é o simples fato de participarmos de um culto que nos certifica como homens e mulheres nascidos de novo. É nascido de novo aquele que
passou por essa experiência de regeneração, de novo nascimento, promovido pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus diz: o adorador que o Pai procura é o verdadeiro adorador. Se Jesus aponta para Deus procurando um verdadeiro adorador, é porque falsa adoração também existe. E essa falsa adoração também está no seio da igreja, sendo promovida por aqueles que não nasceram de novo, por aqueles que não têm Cristo como objeto de desejo. Talvez uma séria característica de um homem ou uma mulher nascido de novo é que Cristo é um objeto de desejo, e um objeto de desejo que fornece plena satisfação. Ele se encanta com Cristo. O nascido de novo se encanta com Cristo. O nascido de novo se encanta com as coisas de Cristo. Nascido de novo se encanta em cantar para Cristo, em louvar a Cristo, em viver para Cristo, em conhecer a voz de Cristo presente nas Escrituras, de uma forma que ele não seja movimentado por outra coisa a não ser pela voz de Cristo. O nascido de novo simplesmente ama a voz de Cristo, ao contrário do ímpio, que é a voz da transgressão que habita em seu coração. Só há duas vozes que você pode ouvir: ou a do Filho de Deus, ou a sua própria voz. E o verdadeiro adorador adora em espírito, porque nasceu de novo, e em verdade, porque a sua adoração não se resume a um ambiente religioso. A adoração do verdadeiro cristão, do nascido de novo, ou daquele que é convocado para o louvor, como o salmista diz: louva Jerusalém, louva Sião, que o povo de Deus renda adoração a Deus. O verdadeiro louvor brota daquele que vive para o Senhor. A sua vida é uma evidência de que ele tem um dono. Esse dono estabelece os seus dias, esse dono determina o que ele faz e quem ele é. Ser cristão, irmãos, está mais relacionado a quem você é do que ao que você gosta, do que você faz, do que você pensa. Nós podemos ter a mente de cristãos, mas não sermos cristãos. Nós vivemos em uma sociedade cristã, ou com valores majoritariamente cristãos. Portanto, você pode ter uma ética cristã sem ser nascido de novo. Só o nascido de novo adora a Deus em espírito e em verdade, porque para ele é prazer. O convite é para quem nasceu de novo. E por que somente o povo de Deus pode ou é convidado para louvar a Deus dessa forma? Porque é somente o povo de Deus que experimenta dessa restauração. Se o salmo foi escrito em um ambiente de restauração, Deus restaura o povo, Deus restaura a segurança de Jerusalém, Deus vai restaurar aquela nação. Esse povo é convocado a louvar a Deus, e somente o povo de Deus o louva, porque somente o povo de Deus, é somente a igreja que provará dessa restauração. No verso 2, o salmista disse: o Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Não é para todo mundo, não é o mundo que vai ser congregado. O salmista diz, essa afirmação é acerca do povo de Deus. Essa afirmação de restauração, essa afirmação de ser congregado, de ser chamado, é para o povo de Deus, o Israel de Deus, e não o mundo todo. Somente o povo de Deus é convocado a louvor, e pode louvar a Deus, porque é somente Ele, é somente a igreja que vai provar dessa restauração. Você não precisa abrir, mas em Atos, quando Pedro prega isso para a casa de Israel,
isso fica muito claro. Em Atos capítulo 2, verso 36 e 39, Pedro vai dizer o seguinte: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Verso 39, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Há uma restauração que somente quem é povo de Deus sobre a terra vai provar. O convite de louvor é para o povo de Deus, porque é só o povo de Deus que prova dessa restauração de Deus. É só o povo de Deus que prova deste chamado, que congrega, a casa de Israel. O salmista diz que é os de Israel que foram dispersos e que serão congregados, ou que foram congregados pelo Senhor. Jesus diz que vem para as ovelhas perdidas de Israel. Esse Israel não é limitado a uma nação. Esse Israel, dentro do plano redentor de Deus na Escritura, diz respeito ao povo de Deus, espalhado por entre as nações. Todos aqueles que depositaram fé em Jesus Cristo, somente esses serão restaurados. Somente esses vão nascer de novo. Somente esses vão ser congregados pelo Senhor. Por isso somente eles louvam, somente eles adoram. Outro destaque que dá para fazer aqui é: o mesmo que congregou e restaurou Israel é o que chama, congrega e restaura a igreja. Portanto, o louvor dos restaurados só pode ser emitido pela igreja de Cristo. Só a igreja louva. Só quem é restaurado louva. O louvor não está, o verdadeiro louvor não está nos lábios dos ímpios. O verdadeiro louvor é extraído de lábios e corações de homens e mulheres restaurados pelo Senhor. Esse louvor. Segunda coisa que eu destaco aqui, então a primeira é que o convite é para o povo, porque só o povo louva, porque só o povo de Deus é restaurado. E o segundo é que o salmista agora passa a tentar convencer por que Deus deve ser louvado. Ele passa a tentar nos mostrar, a tentar convencer Israel dos motivos pelos quais eles devem render louvor e adoração. E ele vai mostrar aqui nos versos 12 e 13 que Deus deve ser louvado porque Ele cuida de forma providencial desse povo que Ele ama. Há um cuidado providencial da parte de Deus. Por isso, todos esses que são cuidados pelo Senhor devem louvar o Senhor. E a primeira provisão que o salmista destaca aqui é que Deus providencia segurança para seu povo. Olha o verso 13. Deus providencia segurança. Primeiro, é só o povo que vai louvar a Deus, só o povo de Deus, somente a igreja, porque Deus cuida de forma providencial dessa igreja. Deus cuida de forma especial dessa igreja. E o primeiro cuidado é que Deus providencia segurança para ela. Verso 13 diz: pois Ele reforçou as trancas das tuas portas. Reforçar as trancas das portas aqui está intimamente ligado a esse gesto de Deus de promover a segurança do seu povo. As trancas de uma cidade que apontam para a sua segurança. O texto aqui aponta para essa proteção da cidade de Jerusalém. Os muros da cidade, vocês vão se lembrar que em Neemias esse muro foi reconstruído justamente porque os inimigos destruíam os muros para que tivessem acesso à cidade. Ter os muros da cidade reconstruídos, as trancas reconstruídas, representa a proteção do povo. Aquela cidade estava agora sendo protegida novamente, e é o Senhor que estava providenciando isso. Nós vamos ver em Neemias, você não precisa abrir, mas no capítulo 6, verso 16, a Bíblia vai dizer assim:
Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos essa obra. Os inimigos de Israel reconheceram: Deus está com esse povo, porque Deus restaurou a proteção de Jerusalém. Aquela cidade sendo protegida aponta para essa ação soberana de Deus, providencial do Senhor, protegendo o seu povo. O povo de Deus é protegido pelo próprio Senhor da ação maligna. É Deus quem protege. Isso aqui aponta diretamente para a obra de Cristo Jesus, irmãos. É necessário que nós tenhamos o desejo no coração de irmos para as páginas das Escrituras com aquela afirmação de Jesus: elas dão testemunho de mim. Olhe para as Escrituras e busque Cristo e a sua obra. Ao dizer que a proteção de Jerusalém foi restaurada pelo Senhor, nós apontamos para aquilo que Ele faz através de Cristo. A proteção e segurança, como nós vimos aqui na semana anterior, é um dos significados do selo do Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 1, quando nós vimos isso, o selo do Espírito Santo, dentre as coisas que significa Deus protegendo o seu povo, Deus assegurando ou garantindo a segurança do seu povo, por meio do seu Santo Espírito. Pensa uma coisa comigo: Deus providenciou segurança para a igreja. O salmista quer te convencer a louvar a Deus, porque Deus te dá segurança. E você talvez poderia perguntar: me segura do quê? Talvez você tenha seguro de vida, porque você acha isso importante. Talvez você compra um carro e faz seguro dele. Por quê? Você acha isso importante. As Escrituras nos apontam para uma segurança que nenhum meio criado pelos homens pode garantir. É uma segurança que somente aquele que criou a existência pode nos promover. Primeiro, segurança contra nós mesmos. Espera aí, pensa comigo. Estar seguro contra nós mesmos é uma coisa que somente Deus promove. Por acaso você já parou para pensar que você precisa ser protegido de você mesmo? Quando o apóstolo Paulo nos mostra a origem da idolatria em Romanos capítulo 1, a partir do verso 24, ele vai dizer: por isso entregou Deus aqueles homens para a corrupção do próprio corpo, porque eles rejeitaram a Deus. O pior castigo que Deus poderia dar para o ser humano é dizer para esse indivíduo o seguinte: seja feita a sua vontade. A vontade do homem natural é contrária à vontade de Deus, porque sem a vontade de Deus todos somos ímpios. O primeiro ato de libertação, ou um dos significados da libertação que Deus promove em nossas vidas, é nos livrar de nossa própria natureza caída. Porque se Deus retirar de nós essa restrição que faz com que nós demos vazão à nossa própria vontade, se Deus retirar de nós essa proteção, nós abraçamos o pecado e morremos com ele. O pendor natural da minha vontade e a sua não é Deus. Se Deus for olhar para você e dizer: faça o que você mais ama, abrace quem você mais ama, seja feita a sua vontade,
jamais você abraçaria o Senhor. Foi necessário que Ele nos transformasse primeiro. Foi necessário que Ele nos amasse primeiro. Foi necessário que Ele nos laçasse com um laço de amor primeiro. Porque se assim não fosse, você jamais o amaria. Eu disse que o primeiro meio de libertação, a primeira evidência que Deus nos libertou e nos protege, é que Ele nos protege da nossa própria vontade. A sequência aqui é o seguinte: nós vimos que o selo do Espírito Santo significa proteção, segurança. Ser selado com o Espírito é ter o Espírito habitando em nós. Está acompanhando? O que é ser selado? O que é ser batizado com o Espírito Santo? Ter o Espírito Santo habitando em nós, na nossa vida. Segundo, ter o Espírito Santo habitando em nós é nascer de novo. É nascer de Deus, é nascer do alto. E há uma promessa sublime para todos aqueles que nasceram de novo. Não precisa abrir, mas em 1 João capítulo 5, verso 18, o apóstolo diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é batizado com o Espírito Santo, todo aquele que é selado com o Espírito Santo, todo aquele que pertence a Cristo. A tradução aqui diz: aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes, pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Perceba essas palavras. O Senhor deve ser louvado porque Ele nos protege. E Ele não nos protege apenas do mal. Ele não nos protege apenas do diabo. Ele nos protege da nossa própria vontade. João está dizendo com esse texto o seguinte: todos aqueles que são nascidos de Deus, a igreja não vive na prática do pecado. Ao contrário, aquele que nasceu de Deus guarda. Os nascidos de Deus aqui somos nós, a igreja. Aquele que nasceu de Deus, João está falando de Cristo, aquele que é eternamente gerado do Pai. Cristo protege cada um daqueles que nasceram de Deus. E Cristo protege cada um daqueles que nasceram de Deus da sua própria natureza caída, do seu próprio pecado. Cristo protege esses da sua própria paixão pecaminosa. E além disso, nos protege do mal. O Senhor protege o seu povo. Ele reforçou as trancas de Jerusalém. Por isso agora deve ser louvado. Irmãos, o simples fato de você lutar contra o pecado é uma evidência de que o Espírito Santo um dia passou a habitar o seu coração. Mas se faltarem motivos, pensa isso aqui comigo. Se faltarem motivos para o seu louvor, se faltarem motivos para a sua alegria em Deus, lute contra o pecado. Porque se você conseguir lutar e vencer, essa é uma evidência de que o Senhor habita o seu coração. Essa é uma evidência de que Ele não te deixou entregue a você mesmo. Se você luta contra o pecado, essa é uma evidência de que Ele não disse para você o seguinte: faça-se a sua vontade, abraça o pecado e morra com ele. Essa é uma evidência de que Ele te laçou com amor e que você pertence para Ele, pertence a Ele por toda a eternidade. Se faltarem motivos para louvar, olhe para isso. O Senhor te protege de você e te protege do mal. Outra coisa que se dá para afirmar aqui é que Deus providenciou segurança para seu povo, porque já não há mais condenação para eles. Romanos capítulo 8, verso 1, Paulo diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Em Gálatas 3,13 ele vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição,
em nosso lugar. Devemos louvar a Deus, porque Cristo nos dá segurança. Louvar a Deus é crer que Cristo te livrou da sua natureza caída e da influência maligna. É Ele quem te promove santificação. É Ele que opera em você, tanto querer quanto realizar. Deus tem nos concedido bênção. Por isso Ele é digno de louvor, por isso Ele é digno de adoração. Pois Ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Outro motivo que o salmista nos acorda aqui para orar ou para adorar a Deus é que Deus providencia paz. Deus providencia segurança, Deus providencia bênção e Deus providencia paz para o povo. Muito interessante essa ênfase. A paz que faz com que o povo, ou que deve fazer, a paz que Deus promove e que deve fazer o povo de Deus louvar a Deus, é uma paz endereçada apenas para o povo de Deus. O ímpio não prova dessa paz. Irmãos, nós cremos num Deus que faz aliança com o seu povo. E ao lermos a Escritura, não dá para negar isso. Não dá para negar que Deus trata o seu povo de forma especial. Existe um amor, existe uma bondade que Deus disponibiliza a toda a humanidade. Existe uma graça comum que aquele seu amigo ímpio também recebe de Deus. Aquele que não está nem aí, aquele que rejeita Deus com a força do seu coração, aquele que manda banana para o céu. Existe uma graça de Deus que sustenta, inclusive, esse infeliz. Existe bondade de Deus na vida desse indivíduo. Mas existe uma graça especial da parte do Pai, que é direcionada apenas e tão somente para a igreja. O salmista está dizendo aqui que ele providencia paz para o povo. Verso 14: estabeleceu a paz nas tuas fronteiras. O que você entende por fronteira? Divisa, limite. Está delimitado. Existe um limite de município entre Pitangueiras e Sertãozinho. E esse limite de município estabelece até onde essa cidade pode chegar. E até onde aquela pode chegar. Há uma fronteira nítida. Abre um parênteses aqui. O presidente Donald Trump teve uma ideia genial, né? Construir um muro em toda a fronteira com o México. E a proposta é impedir o tráfico. A fronteira delimita o espaço. A fronteira diz: algo que acontece aqui dentro não alcança os que estão fora. E o inverso é verdadeiro. Há uma ameaça aqui fora que não alcança quem está dentro. Isso é fronteira. O salmista está dizendo que a paz que Deus estabelece é nas fronteiras de Jerusalém. Dentro de Jerusalém. Essa paz não é provada por todas as pessoas. É somente os que estão dentro. Há uma segurança para os que estão dentro, que quem está fora não prova. Há bênçãos para os que estão dentro, que quem está fora não prova. Há paz para os que estão dentro, porque quem está fora não prova. A cidade provando de segurança também ia provar de paz todo aquele que estivesse dentro dela, dentro de suas fronteiras. Há uma garantia de paz claramente determinada para os que estão dentro de Jerusalém. Em contrapartida, me permita repetir, me perdoa se eu estou sendo repetitivo, mas você precisa gravar isso.
Se há garantias de paz para quem está dentro, em contrapartida, não há possibilidades, não há garantias, não há meios de se estabelecer paz para quem está fora. Que paz? Alguém aqui já orou para Deus dizendo: Senhor, eu só quero é paz na minha vida, não precisa dar mais nada, não quero dinheiro, não quero paz. Alguma vez você já orou pedindo paz? Pedindo assim: Senhor, me dá paz. Paz com meus familiares, paz com meu marido, com minha esposa, no meu trabalho, só isso que eu quero. O salmista vem com a seguinte notícia: louva ao Senhor, adora, engrandece, porque Ele estabeleceu paz nas fronteiras, dentro. A única forma de você provar dessa paz que Deus estabelece é estando dentro. Não precisa abrir. Em Efésios capítulo 2, versos 13 e 14, Paulo diz: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Paulo está dizendo o seguinte, escrevendo para gentios de Efésios, dizendo: vocês estavam longe, vocês estavam separados, vocês não eram contados como povo de Deus, vocês não eram contados entre aqueles que estavam dentro. Essa barreira não existe mais. Agora vocês também estão dentro. Agora vocês também são alvos dessa paz que Deus estabelece para todos os que estão dentro, para todos os que pertencem às suas fronteiras. E essa paz tem nome. Essa paz se chama Jesus Cristo. É isso que Paulo diz. E isso nos leva diretamente para João 3,36, quando João diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Percebe uma coisa? A paz a qual Paulo fala aqui, a paz na igreja a qual eu aplico aqui, tendo como ideia a proposta do salmista, é uma paz que só tem aqueles que não são alvos da ira de Deus. Já pensou isso? O homem precisa ser liberto, o homem precisa ser salvo. E do que? Da ira de Deus. Uma ira santa, justa, que tem como alvo todo aquele que se mantém rebelde contra o Filho de Deus. Quando eu afirmei que Deus é digno de ser louvado, porque Ele estabeleceu paz, e o salmista está delimitando só a paz dentro das fronteiras, essa paz é direcionada para todo aquele que está ligado em Cristo Jesus. Deus providencia essa paz, apaziguando a sua própria ira no seu Filho. Por isso que o testemunho de João Batista envolve afirmar com essas palavras: quem não está no Filho, está fora. Quem não está no Filho é como aqueles que estão fora das fronteiras de Jerusalém, portanto não há paz para eles, não há paz. Só há paz para aqueles que estão dentro, para aqueles que pertencem ao Senhor. Só há paz para aqueles que estão ligados a Cristo Jesus. Porque todos os que estão desligados de Cristo, meu irmão, minha irmã, estar desligado de Cristo, faz com que jamais provemos de verdadeira paz. Você pode até se dar bem na vida, você pode até ter um casamento perfeito, você pode ter uma família perfeita,
Aquela paz que você tanto ora, dizendo: Senhor, estabelece paz nos meus relacionamentos. Você pode ter até essa paz, até essa paz, porém jamais provará da verdadeira paz, que só em Cristo Jesus é possível. Os salmistas nos convencem a exaltar a Deus, porque Ele estabeleceu paz por meio de Cristo Jesus. Nós podemos louvar. A fronteira tem nome, e ela se chama Jesus Cristo. Esteja dentro e você tem paz. Caminhando para o fim, outro motivo pelo qual o salmista deseja nos levar a louvor, a adoração, é porque Deus providencia a plena satisfação do seu povo. No final do verso 14 ele diz assim: e farta com o melhor do trigo. Estar farto com o melhor do trigo aponta para uma ideia de provisão, de sustento, de plena satisfação. Então, o salmista vai dizer: Deus deve ser louvado porque Ele dá segurança, Deus deve ser louvado porque Ele abençoa, porque Ele pacifica e porque Ele nos farta, nos faz estar plenamente satisfeitos. Com essa cidade protegida, pacificada, agora eles teriam condições de usufruir daquilo que produziam. A cidade sem proteção era uma presa fácil para a invasão de inimigos, e não importa o quanto eles produzissem, essa cidade sempre seria derribada, eles sempre seriam vencidos, e sempre seriam vencidos, seriam entristecidos com a ideia de deixar, de buscar pela sua própria provisão, de deixar de ver, de desejar ver o seu povo, a sua terra produzindo e prosperando. Agora, uma vez que eles experimentam segurança de Deus, uma vez que já não há guerra, uma vez que eles estão em paz, eles agora podem usufruir daquilo que têm. Isso aponta para a ideia de estar satisfeito. Olhando para Jesus, irmãos, olhando para aquilo que Deus tem para a sua igreja, esse é o propósito do Senhor para nós ao nos resgatar. Aquele povo foi tirado do cativeiro para se alegrarem e serem satisfeitos. Como igreja, nós também fomos resgatados do cativeiro, com o mesmo propósito, de nos alegrarmos e de sermos plenamente satisfeitos no Senhor. No Salmo capítulo 16, verso 11, a Bíblia diz: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. O salmista nos aponta para uma ideia de uma alma plenamente satisfeita. Sabe, ser pleno é não ter falta de nada. Ser pleno é estar completamente satisfeito com aquilo que recebe. Deus deve ser louvado porque nele temos plena satisfação. E entenda uma coisa, irmão, o meu coração e o teu coração é um poço sem fundo de descontentamento. Não importa o quanto você ganhe, não importa o quanto você seja feliz no seu casamento, não importa o quanto você seja realizado na sua profissão, não importa o quão satisfeito você esteja com as suas finanças e com a sua vida, há uma insatisfação que só é suprida no Filho de Deus. Há uma insatisfação no nosso coração que só é retirada quando a delícia perpétua é nos apresentada e nós passamos a usufruir dela. O pecado tira dos nossos lábios, tira do nosso paladar o sabor de Cristo. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos saborear a Deus?
Sabe por que muitas vezes nós temos dificuldades de nos apaixonarmos pela presença de Deus? Sabe por que muitas vezes nós somos apáticos, completamente ignorantes quanto à delícia de Deus, a qual o salmista diz que na destra do Senhor há delícias perpetuamente, porque o nosso paladar foi danificado pelo pecado. Não conseguimos provar das delícias do Senhor, não conseguimos nos contentar. Nós precisamos de tantas coisas além de Deus para nos deliciarmos, para nos contentarmos com a vida, pelo simples fato de não provarmos dele. Porque certamente no dia em que provarmos do Senhor, nada mais será necessário para que o teu coração cante, nada mais será necessário para que o meu coração se alegre, quando provarmos da delícia do Senhor, quando provarmos da grandeza de Deus. Se precisamos de Deus mais alguma coisa, se precisamos de Deus mais a família perfeita, se precisamos de Deus mais uma boa vida, se precisamos de Deus mais a cura, Deus mais condições financeiras favoráveis, se precisamos de Deus mais algo, há uma séria evidência de que Deus nunca foi provado por nós. O salmista diz: na tua presença há plenitude de alegria, não falta. A minha oração é para que, como igreja, o nosso paladar seja restaurado. Como igreja, que ao provarmos da presença de Deus, sejamos levados ao entendimento de que não há nada que possa ser comparado a isso. Que o Senhor retire a insensibilidade dos nossos lábios, que o Senhor retire a dureza do nosso coração, para que possamos prová-lo, para que possamos discernir o quão Ele é precioso. Irmãos, não houve motivação superior a essa em Cristo Jesus. Cristo morreu por isso. Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, o apóstolo diz: pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Jesus não morreu para que você tenha uma religião. Jesus não morreu para que você seja membro de uma igreja reformada. Jesus não morreu para que você tenha cargo na igreja. Jesus não morreu para que você seja curado. Jesus não morreu para que você seja rico. Jesus morreu para que você seja capaz de provar da maior fonte de satisfação que já foi conhecida por algum homem. Pedro vai dizer: ele morreu para vos conduzir a Deus. Deus é o alvo, para que um dia possamos provar dele. E a minha oração é para que esse Deus que nós provaremos por toda a eternidade possa ser, ainda que numa medida diminuta, pequena, que esse mesmo Deus que provaremos por toda a eternidade possa ser provado por seu coração agora. Isso significa dizer que o Espírito é o penhor, é a garantia. Nós podemos provar de Deus agora. Irmãos, eu quero te aconselhar a você fazer esse tipo de oração essa semana. Sabe, você já comeu alguma comida e não sentiu sabor? Irmãos, você vir a essa igreja e não desejar a Jesus Cristo é o mesmo que comer comida sem sabor.
nós estarmos em um lugar como esse aqui e não desejarmos conhecer mais daquele que se entregou por nós para nos levar para Ele, para que tenhamos mais e mais e mais dele. Se nós nos contentarmos com aquilo que já temos, se nós nos contentarmos com aquilo que já somos nele, com aquilo que já sabemos, irmãos, é uma séria evidência de que estamos comendo comida sem sabor. O salmista nos chama a atenção para louvarmos a Deus, porque Ele satisfaz plenamente. Deus se dá de presente para você e para a sua igreja. O maior presente que Deus poderia dar para você é Ele mesmo, dizendo: agora você pode provar disso tudo. Eu concluo com vocês. Nós estamos diante de um convite para louvar e adorar o Senhor. É um convite que é direcionado somente para a igreja. O ímpio é incapaz de louvar a Deus. Nós estamos diante de um convite para louvar, e esse motivo os motivos que extraem louvor do povo é porque Deus cuida. Deus tem feito grandes coisas por seu povo. Ele estabelece segurança nas fronteiras. Provamos de segurança em Jesus Cristo. Ele providencia bênção para seu povo. Nós temos tudo o que precisamos para viver para Deus. Ele providencia paz nas fronteiras. Em Cristo temos paz. Ele providencia plena satisfação. Você não precisa de mais nada. Se você provar do Senhor, nada mais é necessário. Isso tem umas implicações práticas que eu finalizo. Irmãos, se o convite para louvor e adoração é só para o povo de Deus, a ausência de louvor e adoração fala muito sobre a nossa conversão. Entenderam? Há uma implicação prática para isso aqui. Eu afirmei que louvor e adoração emana do povo de Deus e não de todos os homens da terra. A forma como nós nos contentamos, ou a forma que nós desejamos louvar e adorar a Deus, fala muito sobre a nossa conversão. O homem e a mulher que nasceu de novo deseja a presença de Deus, deseja louvar, deseja adorar, porque Ele é povo, Ele é igreja, Ele é membro do corpo de Cristo, e o Espírito de Cristo se movimenta continuamente para o Pai de Jesus Cristo. Portanto, se estamos nele, vamos juntos. A sua adoração e o seu louvor diz muito acerca da sua conversão. Segunda implicação prática que temos aqui é que Ele providencia a segurança de seu povo. Ele providencia a paz em Jesus Cristo. E um alerta que eu nos faço é: você se vê ligada a Jesus Cristo? Você está ligado a Ele? Faz sentido servir a Cristo? Faz sentido amar a Cristo? Ouvir a voz de Cristo e desejar conhecer mais e mais a Ele? Faz sentido. Você é como aquela ovelha que, ao ouvir a voz do nosso pastor, se direciona para ela. Faz sentido para você ouvir Jesus? Se faz sentido para você, você tem paz. Você está em paz com Deus e não mais em guerra contra Ele. Terceira implicação prática é que nós devemos louvar o Senhor, porque Ele nos abençoa. Se você crê, Ele te deu isso. Se você se arrepende, Ele te deu isso. Se você adora, Ele te deu isso. Se você se alegra na adoração, Ele te deu isso. Portanto, você tem o que você precisa para viver para Deus. Louve e adore. E por fim, Ele providencia plenamente. Ele providencia plena satisfação de seu povo. Eu finalizo com isso, irmãos. Se nós fizermos o que fazemos apenas pela religião, o fardo vai ser muito difícil. Vai ser muito pesado. O fardo
que Cristo quis tirar dos homens. É o fardo da religião. É o fardo de fazer por obrigação. Eu oro para que nós não tenhamos momentos aqui por obrigação. A começar do púlpito, que cada um que estiver aqui esteja aqui por amor ao Senhor. Que Ele arrebate o nosso coração. Que Ele encha nosso coração de amor por Ele, para que desejamos estarmos aqui. Que Deus nos livre de fazer por obrigação. Responda a seguinte pergunta para você: eu tenho desejado a Deus? O quanto eu desejo a Deus? Quanto eu sou satisfeito apenas em Deus? Isso diz muito acerca de quem nós somos nele. Fecha teus olhos, baixa tua cabeça. Louvado seja o nome do Senhor.